Boa noite, igreja. Também dou uma boa noite para você que está me acompanhando pela internet, seja ao vivo, seja pelo que ficou gravado, que você sinta, onde quer que você esteja, o toque de Jesus, o toque da graça. Quero primeiramente agradecer pela oportunidade e lembrar que você está no melhor lugar do mundo, que é a presença de Deus. Na nossa vida a gente passa por provações, enfrentamos tempestades, desertos escaldantes, mas pela fé a gente sempre vai ter a certeza de que no final nós sairemos mais do que vencedores. A fé é um assunto de extrema importância, é um assunto muito conhecido, mas muitas vezes a gente não para refletir na profundidade deste assunto. E o que eu quero fazer hoje é justamente falar sobre a fé, lembrar exemplos de fé que a gente encontra nas Escrituras e, por meio deles, encontrar inspiração e iluminação para os nossos dias. Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Hebreus, capítulo 10, versículos 37 em diante. Hebreus 10, a partir do verso 37. Todos acharam? A Bíblia diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O primeiro versículo de Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se podem ver. Como a gente pode ver aqui nesses versículos, a base da nossa vida como cristão é a fé. Sem a fé, nenhum dos nossos atos que a gente faz perante Deus tem algum sentido. Se a gente tira a fé da nossa vida, a gente acaba tirando Deus da nossa vida. Porque sem fé, a gente não consegue se aproximar de Deus. Sem ela, a gente não consegue ter uma relação íntima com Ele, uma verdadeira experiência com Ele. E se nós não temos uma experiência com Deus todos os dias, a nossa vida perde o seu significado e muitas coisas são perdidas na nossa convivência. Aqui em Hebreus 11, um capítulo bastante conhecido, nós temos o que é chamado de a galeria da fé, onde o apóstolo Paulo, o provável autor desta epístola, apresenta vários exemplos do Antigo Testamento de pessoas que viveram pela fé. Elas tinham dificuldades na sua vida diária, enfrentaram provações, mas elas venceram pela fé. E é interessante que antes dele mencionar esses exemplos, o autor de Hebreus, no versículo 3, menciona ele mesmo e os irmãos como os primeiros detentores de fé. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ele destaca primeiramente a fé da igreja naquele momento, justamente pelo que eu falei há algum tempo atrás. Sem fé, não adianta nada, não tem nenhum sentido ler o que está escrito aqui. Será apenas mais um livro, mais um texto bem elaborado, como muitos outros que existem. A fé que torna esse livro aqui, que é mais do que um livro, tão especial. A mensagem do Evangelho só transforma a vida do ser humano se nós tivermos fé no que está escrito nele. Porque se nós não temos fé, se nós não vivemos pela fé, de nada adianta. Por isso que o autor de Hebreus primeiramente menciona a fé das pessoas que estavam lendo a epístola. Então ele parte para os exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. O primeiro deles, Abel. A história de Abel é bem conhecida. A biografia dele é bem curta, lá no livro de Gênesis. Ele e o seu irmão Caim foram oferecer um sacrifício a Deus. A oferta de Caim foi rejeitada, ao passo que a oferta de Abel foi aceita por Deus. Aqui nós vemos no versículo 4 que isso se deu pela fé que Abel tinha. Essa fé era baseada no quê?
era baseada na vinda do Messias vindouro. Aquele sacrifício apontava para o Messias que haveria de vir, apontava para o grande Cordeiro de Deus que viria futuramente para salvar a humanidade do pecado. E Abel, reconhecendo as suas falhas, reconhecendo os seus defeitos, entregou de coração aquela oferta a Deus, ao passo que o seu irmão, que não se importava com essas coisas, não seguiu as regras que Deus havia estabelecido para eles naquela oferta, e nem mesmo no seu próprio jeito se preocupou em dar o seu melhor. Essa história, essa comparação entre os dois, nos mostra que a fé é, primeiramente, dar a Deus o nosso melhor. Não significa, necessariamente, dar dinheiro, bens materiais. A primeira coisa que você precisa dar a Deus por completo é o seu coração, é a sua vida. A fé, em essência, é uma entrega que a gente faz a Deus. A gente entrega a Ele a nossa vida e deixa que Ele comande todas as coisas. Quando a gente tem fé, a gente permite que Deus guie os nossos passos, endireite os nossos caminhos. E é isso que a gente aprende pela oferta de Abel. Quando a gente dá a Deus o nosso melhor em todos os contextos, todas as áreas da nossa vida, a gente vive pela fé. E aquele que vive pela fé se torna justo perante Deus. Porque não são obras que salvam, não são nossos próprios méritos, nossas próprias ações, mas é a justificação pela fé que nos torna dignos de estar na presença de Deus. Porque se fosse olhar para a gente mesmo, infelizmente nós não seríamos dignos, não estaríamos nem aqui. É algo a se pensar. Muitas vezes a gente na correria só tem guardado na cabeça o assunto da fé, mas se esquece de colocar em prática no dia a dia o que ela tem de essência por completo. Então o autor de Hebreus continua e ele vai falar de Enoque. Enoque era um descendente de Adão, por parte de Sete, e naquela época os filhos de Caim já estavam dominando o mundo antediluviano, e como nós bem sabemos, a índole deles, o caráter deles, era totalmente oposto ao ideal de Deus. E algo que era muito marcante na vida deles, nas palavras deles, era o argumento que não era possível andar com Deus. As regras de Deus eram muito pesadas, o que Deus exigia era um fardo pesado demais para ser carregado, e eles pensavam: é impossível andar um dia sequer na presença de Deus. Não, é melhor a gente viver do nosso próprio jeito, é a única opção. Era só uma desculpa para os pecados deles. Então, naquele meio, naquela geração, se destacou um homem chamado Enoque, que no livro do Gênesis é escrito que ele andou mais de 300 anos com Deus. Esse andar não era qualquer andar, tanto que ele não morreu. Deus o trasladou para o céu por causa de sua fé. Mais uma vez, o segredo de Enoque, assim como Abel, era a fé. Quando a gente olha para a vida de Enoque, a gente aprende que fé é andar com Deus, é ter uma comunhão íntima com Ele. Porque se fé fosse apenas falar, professar, muita gente fala que acredita em Deus, muita gente fala que confia no poder de Cristo para salvar, mas faz um monte de coisa que entra em contradição com o Evangelho, não coloca em prática aquilo que ele professa crer. É uma árvore que não produz frutos. E se nós não produzimos frutos, infelizmente o machado está posto à raiz das árvores, como disse João Batista. Se a gente quer andar com Deus, a gente precisa de fé. E se a gente quer ter fé, a gente precisa andar com Deus. É uma coisa muito intimamente unida. Nunca se esqueça que ter fé é andar com Deus, como Enoque fez. E não é qualquer andar conforme a nossa própria vontade. É um andar conforme a vontade de Deus. Quando a gente tem fé de verdade em nosso coração, quando a gente aceita Jesus como Salvador e permite que Ele transforme a nossa vida, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Com isso em mente, não é a gente que molda Deus à nossa vontade,
mas é Deus que nos molda a cada dia. Isso é andar com Deus. Andar com Deus é se submeter à vontade dele, independente do que aconteça. E aí o autor de Hebreus continua, e agora ele fala de Noé. A fé de Noé se destaca justamente porque ele não se importou com aquilo que as pessoas diziam sobre os seus atos, sua obediência a Deus. Por mais que não esteja registrado na Bíblia, nós com certeza podemos concluir que as pessoas desacreditavam Noé o tempo todo, com palavras de zombaria, até às vezes mostrando argumentos, dizendo: mas Noé, nunca choveu antes na face da terra, você está louco, isso, cair água do céu é cientificamente impossível. Mas ele não se importou, porque ele sabia que a palavra de Deus é mais confiável, sempre será mais confiável do que a palavra dos homens. Quando a gente dá mais ouvido aos homens do que a Deus, a gente está invertendo os valores. A gente já não está mais vivendo pela fé. A gente está vivendo com base em crenças que não têm sustentação nenhuma. Fé é acreditar em algo que realmente é digno de confiança. E o único que é digno de toda a nossa confiança é Deus. Se a gente coloca outra pessoa, outra criatura, ou qualquer coisa no lugar de Deus, já não passa mais a ser chamado de fé, passa a ser chamado de minha própria crença, fideísmo, moldado aos meus próprios desejos, às minhas próprias vontades. Isso é tudo menos fé. E sem fé, a nossa vida não tem sentido. E aqueles antediluvianos que não acreditaram em Noé, infelizmente perderam a sua vida por causa da sua falta de fé. Mesmo diante das muitas evidências que Deus dava àquela geração, eles não acreditaram. O único que acreditou foi Noé. Ele foi na contramão do mundo. Muitas vezes a fé é ir na contramão do mundo. Então, o autor de Hebreus continua e ele vai para o exemplo mais notório, o exemplo mais conhecido da Bíblia, Abraão, que foi inclusive chamado de pai da fé. E existem muitas lições que a gente pode tirar da vida do patriarca Abraão. A que eu quero destacar está no versículo 10, que diz que Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Essa esperança que Abraão tinha por algo melhor. Ele sabia que Deus havia prometido uma Canaã aqui nesta terra. Mas ele sabia que a realização plena da vontade de Deus não seria dada neste mundo. Ela seria concluída, a realização de Deus só seria plena no novo céu e na nova terra, na santa cidade, Jerusalém, a nova Jerusalém. E é interessante que já naquele tempo Abraão tinha essa certeza. E hoje nós devemos ter essa mesma certeza. Nós temos, diferentemente de Abraão, uma Bíblia inteira, repleta de conselhos, repleta de histórias verídicas, que nos mostram que mais importante do que qualquer promessa feita por Deus nesse mundo, é a promessa que nada poderá tirar de nós, que é a eternidade. Porque muitas vezes a gente, na nossa vida, acaba sofrendo, acaba passando por dificuldades, e algumas coisas que Deus disse que aconteceriam não acontecem. Aí, na nossa perspectiva humana, a gente pode ficar sem entender, pensando: Deus errou ao falar comigo, ele se confundiu. Mas na verdade não. Pela fé, nós sabemos que Deus é sábio demais para errar. E Abraão tinha essa certeza. Ele não tomou posse de toda a terra prometida, mas pela fé, pela graça, ele foi salvo. E ele terá posse da nova terra. Ele poderá estar lá, onde não haverá morte, onde não haverá choro, nenhum sofrimento. Então, fé é, acima de tudo, ter na nossa mente a consciência de que existe algo melhor do que o que nós vemos nesse mundo.
Mais importante do que buscar coisas nesse mundo, bens materiais, posses, status, segurança, mais importante do que tudo isso é buscar o céu, é buscar a eternidade, é buscar aquilo que Deus promete àquele que entrega a sua vida nas mãos do Eterno. E foi isso que Abraão fez. Por isso ele morreu firme na promessa de Jesus. E nós precisamos viver firmes nessa promessa também. E a fé de Abraão era tão exemplar, tão única, que ela refletiu na vida de seu filho Isaque. Aqui em Hebreus a gente vê o autor falando do sacrifício de Isaque, quando pela fé Abraão, mesmo quando posto à prova, ofereceu Isaque. Já no verso 17, a gente vê que ele acreditava até mesmo que Isaque poderia ser ressuscitado dos mortos. E um detalhe muito interessante na narrativa de Gênesis 22 é justamente o fato que Isaque foi obediente o tempo todo. Ele poderia ter fugido, poderia ter pisado, poderia ter resistido à vontade do seu pai terreno, mas ele tinha em mente que era mais importante obedecer ao seu pai celestial. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Obedecer a Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. E Isaque aprendeu isso por meio da convivência com o seu pai. Sempre tenha na sua mente que, quando você tem fé de verdade, a sua vida será um exemplo para outras pessoas, que poderão tomar decisões certas com base naquilo que eles conheceram de Deus por meio da sua vida. Pode ser a única Bíblia que ela vai ter acesso naquele dia, mas as suas ações vão ser o suficiente para que ela se lembre do poder de Deus. E isso é evangelismo sendo praticado, sendo colocado em prática. Isso é ser luz do mundo. Ser luz do mundo é viver pela fé, porque quando a gente, pela fé, tem a certeza de que aquilo que está escrito aqui é verdade, a gente não deve guardar só para si, só para nós mesmos. A gente tem que levar isso adiante, a gente tem que proclamar a mensagem do Evangelho. E aí, o texto de Hebreus continua, ele fala de Jacó, fala de José, fala de Moisés, fala dos pais de Moisés, fala que pela fé, isso já no verso 23, Moisés, ainda nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, eles sabiam que aquela criança era especial e eles não desistiriam dela. Elas sabiam que, por ser uma criança especial, Deus estaria cuidando deles, Deus estaria ao lado deles. E quando a gente tem essa certeza, nós deixamos de temer todos os poderes dos homens. Pela fé, a gente perde todo o medo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, disse Paulo a Timóteo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo vem do inimigo, e nós, cristãos que vivemos pela fé, não podemos aceitar que o medo domine a nossa vida. A gente precisa ter sempre a certeza de que Deus está conosco. A gente não deve ter medo dos riscos. E falando em riscos, esse é um assunto que muita gente se pergunta: até onde eu devo correr riscos? O que significa pela fé viver riscos? Muita gente tem dúvidas sobre isso. Tem gente que pensa que não se deve correr risco nenhum, que a gente tem que se guardar o máximo possível, evitar o máximo possível situações de risco. E tem outro grupo que diz: não, Deus está cuidando de tudo, eu vou fazer o que eu quiser, fazer o que bem entender, que Deus vai estar cuidando de mim. Esses são 2 extremos extremamente perigosos para a nossa fé. Por um lado, as pessoas que dizem que podemos fazer o que quiser, que Deus está cuidando de nós. Não é bem assim. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, na segunda tentação, Satanás levou ele até o pináculo do templo e disse: Jesus, joga-te daqui abaixo, pois, como está escrito no Antigo Testamento, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. Ele citou o Salmo 91. Mas ele ocultou, ele tirou de cena a parte do versículo que fala
que te guardarão em todos os teus caminhos, os caminhos do Senhor. Quando a gente se coloca fora dos caminhos de Deus, a gente também se retira da proteção do Altíssimo. E quando a gente faz isso, a gente não pode esperar outra coisa senão confusão, problemas, provações. Provações que não vão edificar a gente, mas só ser uma má colheita. Vão ser coisas ruins para a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode se preservar demais, mas também a gente não deve se expor abertamente aos perigos. Se alguém se joga do alto de um prédio, Deus não vai salvar essa pessoa, a menos que Deus ordenasse explicitamente a ela: se jogue que eu vou estar com você. Caso contrário, isso seria uma sandice da pessoa, seria um ato de presunção dela, pensar: eu vou submeter Deus às minhas vontades, o que quer que eu faça, eu sei que Deus está comigo, não importa o que seja. Isso é presunção, e a presunção não faz parte do caráter daquele que vive pela fé. Nunca se esqueça disso. Então a gente vai para o outro extremo, que é o extremo de não correr risco nenhum, ter medo de tudo. Como eu disse, nós não devemos ter o espírito de medo, mas de coragem. A gente tem que sempre se lembrar que Deus é fiel, que Deus está cuidando de todas as coisas. E aí, saindo da narrativa de Hebreus, eu me lembro do que está registrado nos evangelhos da mulher hemorrágica. Esse é um exemplo muito conhecido. Havia riscos na procura dela de uma cura? Havia. Ela estava fisicamente debilitada por causa da sua doença, e havia o risco dela, por causa disso, não conseguir transpor a multidão. Havia o risco das pessoas a apedrejarem por causa de sua impureza cerimonial. Havia o risco também de Jesus rejeitá-la. Esse era o menor dos riscos, porque ela tinha a certeza de que Jesus não a rejeitaria. E quando a gente tem a certeza de que Deus não irá nos rejeitar, que Deus nos ama incondicionalmente, a gente perde o medo. Como está escrito na Bíblia, o amor de Deus lança fora todo o medo. E quando a gente perde o medo, a gente vai, pela fé, transpondo a multidão, transpondo as muralhas, derrubando os gigantes, superando todos os obstáculos que existem em nosso caminho. E aquela mulher fez o que estava em seu alcance para chegar perto de Jesus. E um toque foi o suficiente para mudar a sua vida. Pela fé, mesmo que a gente só dê um toquezinho em Jesus, isso é mais do que suficiente para transformar a nossa vida. Mais vale 1 minuto na presença de Deus do que uma vida inteira longe dele. O melhor lugar do mundo é a presença de Deus. E a gente tem que fazer de tudo para não se afastar de Deus. Pela fé, a gente supera os obstáculos que o nosso inimigo coloca para tentar nos impedir de chegar até Deus. E não há nada que a fé não derrube, porque Deus está conosco. A gente não tem a nossa fé baseada em qualquer pessoa. A gente tem a nossa fé baseada no Deus Todo-Poderoso, o Deus Eterno, o Deus que está no controle de todas as coisas. E o meu recado final para você nessa noite é justamente esse: viva pela fé. Existem riscos na nossa vida? Existem. A única admoestação do Evangelho é: seja prudente para não se colocar em caminhos errados. Mas dentro dos caminhos do Senhor, você deve ser corajoso, você deve ser perseverante, resiliente. Você não pode desistir, porque desistir é a pior coisa que pode acontecer com a nossa fé. A desistência vai matando a fé aos poucos. E a pior coisa que pode acontecer conosco é justamente não viver pela fé. Porque se a pessoa não vive pela fé, infelizmente ela está longe de Deus. Então, o meu apelo para você é esse: viva pela fé, seja forte e corajoso, como disse Deus a Josué. Não temas, nem se desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele sempre estará cuidando de você. Não há o que temer. Peça sempre a Deus: Deus, me ajude a exercer a minha fé.
nem sempre é fácil. Eu encontro provações, tempestades, coisas que parecem contradizer, anular toda a palavra de proteção que o Senhor tem aqui. Mas eu sei pela fé que o Senhor é maior do que tudo isso. Eu sei pela fé que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada foge do controle das tuas mãos. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um.